Bom dia, Ludinha. Maria Marques, bom dia. Bom dia, Aninha. Uma vez vamos colocar nosso dia, nossa leitura, nossa vida, né, no comando do Senhor, que é Ele que faz tudo por nós. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando esse relacionamento mais íntimo contigo, Pai. Buscando conhecer a Tua palavra, Tuas revelações. Queremos Te ouvir, Senhor. Queremos ser conduzida por Ti, meu Pai. A Ti nós entregamos a nossa vida, meu Deus. Pai Celestial, manda o Seu Espírito Santo, Senhor, está conosco, nos dando sabedoria, trazendo as Tuas revelações para nós, Senhor. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Bom dia, Digé. Vamos lá, nós fechamos o 8 e vamos para o 9. Hoje nós vamos ler na NVI, tá? E eu achei o linguajar dela também bom. E também aqui a distribuição do texto ficou bom também para mim visualizar. E manusear ela também. Mas se a gente não ver que não dá muito certo, a gente volta para outra novamente, tá bom? Então, 9. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Essa passagem nós lemos lá em Mateus também, né? E ela está aqui novamente em Marcos. Então a gente vê que é algo que nós precisamos tirar alguma lição dela, né? Que o Espírito Santo de Deus nos traga a revelação. Fala com vocês aí também, né? O que ele quer nos dizer com essa transfiguração de Jesus. Em seguida, apareceu uma nuvem que os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado. Ouça-no. Então, ouça-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Então eles lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Aqui ele está falando, né? Esse Elias, no caso de João Batista. Nós discutimos isso lá em Mateus, né? Elias, ele está falando de João Batista, que veio à frente, né, guiando as coisas, né, abrindo o caminho para o Filho do Homem, no caso Jesus. Aqui nessa transfiguração, chama muita atenção também quando ele fala Moisés, onde é que está? Apareceram diante deles Elias e Moisés. Eles já queriam ali adorar aqueles dois, Elias e Moisés, né? Fazer uma tenda e colocar os dois ali. Elias aqui representa os profetas lá do Antigo Testamento.
E Moisés, ele representava a lei, né? Pentateuco. E Jesus quis dizer a eles o seguinte, mesmo ele colocando lá, olha que bom que nós estamos aqui, porque agora nós vamos cuidar, vamos deixar uma tenda aqui para cada um de vocês. E eles não enxergavam que aquela situação era de fato espiritual, né? Que Jesus estava dando ali só um spoiler que ele é maior, ele era maior do que todos os profetas, ele era maior do que toda a lei que já estava ali. E Deus veio confirmando a eles, né? Esse é o meu filho amado. Escuta ele, gente. Deus não falou assim, olha, vocês escutem aí, ó Moisés, escutem aí o Elias. Não, Deus não falou isso. Deus falou para eles ouvir a Jesus. Então ele continua nos dizendo hoje, né? Não é para a gente ficar ouvindo o A, o B, é para a gente ouvir Jesus. Foi essa a ordem que o Senhor nos deixou aqui. Ouça-no, esse é o meu filho amado. Ouça-no, para a gente a missão de ouvir a Jesus. É claro que a gente tem como referência muitas outras exemplos, experiências, né, que esses grandes homens de Deus deixou para nós aqui na Bíblia. Como lá no Antigo Testamento nós vamos ver muito os profetas. Mas é a Jesus que o Senhor nos recomenda. Então é a Ele que nós devemos toda a nossa dedicação. Então, Jesus liberta um menino endemoniado. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Jesus já estava aqui fazendo um mapeamento espiritual daquela situação, né? Puxando conversa com o pai, para ver de onde, né, está vindo essa situação, de quanto tempo. Se Jesus quisesse, ele já chegava ali, já, né, expulsando aquele demônio, não queria nem conversa. Mas Jesus nos dá aqui já um ensinamento, né? Porque tudo que acontece na vida, a gente precisa saber, né? Se tem histórico lá no nosso passado. Quanto tempo está acontecendo isso? A partir de quando? Né? Quando surgiu isso? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Jesus respondeu: se podes? Disse Jesus: tudo é possível ao que crê. Gente, preste atenção nessa frase. Tudo é possível ao que crê. Então não tem nada nessa terra, nada, né? Se a gente colocar na presença do Senhor, com fé, devemos pedir muito que o Senhor, Ele aumente a nossa fé, que Ele nos dê fé para a gente crer no poder que o Senhor tem. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E assim, acho que da mesma forma que aquele pai pediu, né, para Jesus, nós também devemos pedir isso todos os dias. Ajuda, Senhor, a vencermos a nossa incredulidade. E acho que aqui também, quando a gente faz isso,
a gente está mostrando também a nossa humildade. A gente já começa a quebrar o orgulho dentro da gente. Quando a gente começa a confessar ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, tira a minha incredulidade. Pequena, a minha fé é pouca. Mesmo eu crendo que o Senhor é capaz de fazer tudo nessa terra, mas a minha fé ainda me faz duvidar. Então, que a gente possa, né, fazer cair por terra esse nosso orgulho, né? Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. A ordem que Jesus disse. E Jesus colocou aqui, né? Espírito mudo e surdo. Uma lição para nós aqui também é que nem toda doença física, nem toda doença, na verdade, é física, né? Tem muitas doenças que ela é espiritual. E nós precisamos, não só eu estou dizendo isso, né? Tá aqui na palavra, tá aqui na Bíblia. Nós estamos justamente dentro desse contexto, né? Essa passagem de Mateus e Marcos toda nos mostra isso. Toda. Mostrando para nós que nem toda doença que nós enfrentamos, ela é física. Tem muitas doenças que é espiritual. E a gente viu que muitos, né? Da questão da surdez, da visão, da fala, até, nós vamos ver depois lá na frente, até física mesmo, né? Do corpo, a posição do nosso corpo. Muitas espiritual. Por isso nós precisamos estar sempre, sempre buscando a presença do Senhor, fechando todas as brechas para que o mal ele não nos atinja. Porque ele está aí o tempo todinho, de olho na gente, buscando uma brechinha para ele entrar e ele fazer um estrago na nossa vida. Então nós precisamos, gente, todos os dias. Não é, eu orei hoje, amanhã não vou. Não, é o tempo todo que a gente possa estar. Né? O tempo todo a gente está lembrando que o Senhor, ele tem poder, que nós precisamos da presença dele para nos fortalecer. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus aqui que Jesus está falando da fé, da incredulidade daqueles discípulos. Porque lá atrás, quando Jesus mandou, e nós vamos ver lá na frente também, quando Jesus mandou seus discípulos, ele mandou eles para curar doenças, né, expulsar todo tipo de demônios. Jesus não falou assim: olha, tem alguns espíritos do mal que vocês precisam jejuar, precisam orar muito antes. Jesus não falou isso. Não tem nenhuma passagem aqui na Bíblia que dá essa orientação. Nós vamos ler e vocês ficam observando. Não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que fala que Deus orienta isso. Que que tem algum tipo de espírito do mal que a pessoa, ao expulsá-la, aquele discípulo, ao expulsá-la, eles precisam antes estar em jejum e em oração. Então aqui Jesus fala: ô geração incrédula. Né? Aqui ele está falando da incredulidade, da falta de fé. Porque na verdade os discípulos, eles iam expulsar aquele espírito do mal, era com o nome de Jesus, né? Não era no nome deles. É claro, como já dito atrás, né? Quem vai fazer isso, a pessoa tem que estar em obediência ao Senhor. Ela não deve estar
em desobediência a Deus. Ela tem que estar em obediência, porque ela pode sim sofrer alguma intervenção daquele espírito do mal. Ele pode passagem aqui vai nos mostrar isso, né? Alguém que foi expulsar um demônio e o demônio falou para ele: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e você, quem é? Né? E aí foi lá e fez um estrago na pessoa, né? Deu uma peia nele lá, arrancou até a roupa. Então a gente tem que ter cuidado também em relação a isso, né? Buscar a palavra do Senhor e andar em obediência. Não deixar nenhum espaço em aberto para que o inimigo ele use aquela sua falha, aquela sua brecha como para te atingir, né? Para te envergonhar diante das pessoas. Mas quem expulsa é Jesus, não é a gente, não era o discípulo, é Jesus. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará. Jesus constantemente falava isso para seus discípulos, né? Ele aqui fala, né, que Jesus saía, andava ensinando os seus discípulos. E ele alertava, né? O Filho do Homem, né, vai morrer, vai ressuscitar em 3 dias. E Jesus continua nos dizendo: eu vou voltar, né? Eu vou voltar em breve. E ele deixou a gente para falar da palavra dele, né? E a Bíblia nos diz que depois que a palavra do Senhor for levada a todo mundo, né? Aí sim ele voltará. E eu creio muito, gente, que a internet ela veio para ajudar nisso, sabia? Para ajudar, fazer com que a palavra do Senhor chegue em tudo quanto é espaço do mundo. Então, não tá longe essa volta. Não está longe, porque eu creio que a palavra ela já chegou em muitos lugares, maioria, né, se não em todos. Agora, se é aceita ou não, né, muitas pessoas têm acesso constantemente e rejeitam. Contudo, não entendi o que ele queria dizer e tinha receio de perguntar-lhe, porque Jesus ele cobrava nesse entendimento dos discípulos, que vocês estão comigo, lado a lado comigo, e ainda não entendeu isso, gente. Porque Jesus ele queria mais dedicação daqueles discípulos. E é isso que ele quer de nós hoje também, eu creio. Ele quer mais dedicação, ele quer que a gente busque mais. Lemos uma vez, não ficou claro aqui o que o Senhor nos diz? Vamos voltar, vamos ler novamente, né? Vamos pedir revelação para o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que Jesus deixou para nos auxiliar, né? Então ele está à nossa disposição e vamos pedir para que ele traga essa revelação para nós. Então, o maior do reino. Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse... Jesus já sabia, né? Perguntou só para puxar a conversa. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer dizer, o que é visto é aquele que serve, né? Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Quer dizer, quem recebe a Jesus, recebe a Deus, né? É isso que ele quer dizer, né? E ele quer nos dizer também que o orgulho nos diminui, nos deixa pequeno, né? E que a humildade nos torna grande. Quer dizer, no reino de Deus, ser grande é ser humilde, é estar disposto a servir ao próximo, estar com o coração aberto, aquebrantado,
é igual uma criança, pronto para ser ensinado, pronto para ser repreendido em algum erro, né? E não se sentir ofendido. Então, é nesse sentido que o Senhor quis nos comparar a uma criança. Uma criança repreendida pelo pai, né? Ali às vezes até de forma grosseira, mas logo a criança, ela, mesmo que ela chorou naquele momento, ela já volta, ela abraça, né, sua mãe, seu pai. E assim que o Senhor espera de nós também, né? Que ao a gente ser corrigida de alguma coisa, a gente seja grato, né? Obrigada, porque esse ensinamento aqui vai fazer com que eu ande certo, eu seja mais obediente. Quem não é contra nós é por nós. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim, logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em verdade vos digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Tem várias formas. Cada vez que... Gente, é muito interessante. Cada vez que a gente lê, vem uma mensagem diferente, né? Vem um ensinamento diferente. Eu acho que eu li lá atrás e eu tive um outro entendimento, né? Lendo aqui nessa versão, já veio assim, para mim, ficou claro que, aqui quando ele fala assim, ó, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Por quê? Né? Por que eles procuraram impedi-lo? Porque ele não era um dos nossos. Então eles estavam ali dizendo, né? Só quem poderia usar o nome de Jesus era quem estava naquele ciclo deles. E aí eu entendo aqui que Jesus está dizendo o seguinte, não, todo aquele que fala em meu nome, não precisa ser da mesma congregação, né? Não precisa ser da sua igreja, né? Não precisa ser da minha, porque Jesus, ele não fala de religião. Jesus, ele não falou de religiosidade, né? Jesus não falou aqui, ele falou que a lei, que o nome dele é maior do que tudo isso. Todo aquele que não é contra, que está falando a favor dele, está falando por ele, porque a lei, o nome de Jesus é que deve prevalecer, né? Não importa quem está fazendo, importa o nome de Jesus. E muitas vezes nós queremos julgar, né? E isso é pecado, né? Pecado. A gente, olha, aquela igreja de fulano de tal, né, faz errado. Certa é a minha. Jesus está dizendo não. É claro que eles colocaram porque ele não é um dos nossos. E Jesus repreendeu, né? Então, assim, que o nome de Jesus é o que é poderoso. Não importa a pessoa em si. Muitas das vezes tem pessoas que usam o nome de Jesus e ela nem é uma seguidora de Jesus, mas está propagando o nome dele. E a justiça quem faz não é nós aqui da terra, é Deus, né? É Deus que faz a justiça. A indução ao pecado. Se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creia em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Pesado, hein? E se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se o seu pé o induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o.
é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde cada um será lançado no inferno, e o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aqui o Senhor está nos dizendo, né? Para a gente vigiar nossas atitudes. Nós precisamos, gente, é um chamado para nós, né? Ele falou aqui naquela época, mas trazendo para nós hoje, né? Nós precisamos vigiar nossas atitudes. Nós precisamos ver tudo aquilo que nos faz pecar, né? Precisa ser lançado fora. Precisa ser removido da nossa vida. E aí a gente, né, pode parar e fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo que está me fazendo pecar, né? O que os meus olhos estão vendo que está me fazendo pecar? Onde meus pés estão me levando que está me fazendo pecar, né? O que minhas mãos estão fazendo que me fazem pecar? É uma avaliação para nós, né? Deus está chamando nossa atenção hoje. Então, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Tem outra versão bíblica que traz uma passagem, né? Sal e luz, né, da terra. Aqui ele já trouxe de uma forma diferente, né? Então, assim, essa passagem do sal, eu vejo que nós cristãos, que somos cristãos, né? Somos chamados a transformar ambientes onde a gente está. Né? Assim como o sal chegou em um alimento, automaticamente, né, gente? Ele já muda o sabor daquele alimento. E assim também creio que somos nós cristãos também, ao chegar em um ambiente, a gente precisa ser vista, o agir de Deus tem que ser visto através de nossas atitudes, né? Precisa ser notado, né? A gente não precisa nem falar, mas precisa ser notado. Vamos para o 10º, né? Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia, e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. Aqui eu pulei o título, viu, gente? O título era o divórcio. Eu pulei. Perdão aí. Aí Jesus fala: o que Moisés ordenou a vocês? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Gente, vocês já podem observar que lá em Mateus nós lemos essa passagem em outra versão bíblica, né? Na King James. E aqui nós estamos lendo na na NVI. E aqui, nas duas, fala que Jesus, aliás, que Moisés, a lei foi feita para o homem, mandando a mulher embora, né? No caso, abrindo mão daquela mulher, deixando ela de mão. Então Moisés escreveu essa lei, aí Jesus disse, né? Jesus respondeu, que eles responderam para Jesus: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e mandá-la embora. E naquela época a separação, o divórcio era feito assim, né? Qualquer coisa eles já mandavam embora, porque eles tinham, né, várias mulheres. Então a mulher era vista como um descarte, né? Então aí Jesus respondeu: Moisés escreveu esta lei por causa da dureza do coração de vocês, homens. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Deus quis dizer a eles, aqueles homens, quando eles lembrou, né, aqueles homens, o princípio da criação. Eles não falavam muito do cumprimento da lei, né? Tudo eles queriam cumprir na lei, inclusive aquela questão da purificação, né? Ao comer os alimentos, primeiro tinha que purificar, lavar suas mãos. Isso eles queriam cumprir certinho. Agora, quando voltava para a questão do ser humano em si, né? Da mulher em si, eles já tinham esquecido. E Jesus trouxe a memória deles, né? Deus criou homem e mulher. E quando eles se juntam, não é mais só um, não é mais dois, é um só. Quer dizer, o casamento não é um negócio, né? É uma união espiritual. Então Jesus estava chamando a atenção daqueles homens, dizendo a eles, para não banalizar aquela situação. Mas Jesus aqui não estava proibindo de forma alguma. Jesus estava aqui dando uma proteção para as mulheres, que era desprotegida e desvalorizada por aqueles homens. Então, quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido e se casar com outro homem, comete adultério. Aqui ele coloca muito aqui também assim, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, né? Aí também entra, aqui é uma discussão, gente, grande. Eu quero em um outro momento a gente fazer uma live no Google Meet, onde a gente fica vendo, né? Todo mundo, né, aparecendo, onde vocês falam, a gente fala, né? Acho que a discussão fica melhor. Mas sem ser assim, só de leitura bíblica. Que a gente possa escolher um assunto e a gente estudar, discutir entre nós, né? Aqui também fala, eu vejo muito assim, aquilo que Deus uniu, será que todo casamento foi Deus que uniu? A gente tem que refletir, né? Se quando a gente foi casar, foi Deus que a gente pediu? É uma reflexão. Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu vou repetir essa passagem. Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então o reino de Deus pertence às pessoas que são humildes, né? Que são inocentes, não tem maldade no coração, como uma criança. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e pôs-lhes as mãos e as abençoou. Então a gente tem que receber o reino de Deus sem maldade, sem interesse particular, né? Mas reconhecendo a importância que tem esse reino. Assim como as crianças veem, as crianças não chegam pedindo algo com interesse, né, secundário ou maldoso. Né? A criança ela vai buscar aquilo que ela realmente está precisando, né? Não para ambição, né? Não. Ou para maldade, né? Para prejudicar alguém. Né? A criança não tem isso. Então que a gente seja realmente, que a gente peça a Deus, né? Que transforma o nosso coração, né? Quebrante o nosso coração, a ponto de a gente ser semelhante a uma criança. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem
correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o teu pai e a tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Naquela época era obrigatório, né, para aquele povo, né, as crianças dominarem, né, conhecerem, né, toda a lei de Moisés, todos aqueles livros do Pentateuco, né. Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então isso era normal, era natural para eles, era uma obrigação realmente eles terem esse conhecimento. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus quer dizer, né? Está nos dizendo aqui, né? Que seguir a ele exige renúncia, né? Renúncia. Mas ele disse aqui também, logo em seguida, né? Que quem deixar tudo isso, né? Receberá 100 vezes mais, ó, 100 vezes mais, já no tempo presente. Né? Aquele jovem, ele não tinha conhecimento da palavra, ele tinha conhecimento da palavra superficial, né? Como uma obrigação tal. Mas ele não teve ali a revelação de quem de fato era Jesus, né? E ali, logo em seguida, Jesus disse: se ele tivesse deixado tudo, ele iria receber 100 vezes mais, né? Então, gente, a gente observa assim que muitas das vezes nosso maior obstáculo, né, para servir a Jesus pode ser nossos bens, né? Às vezes até uma bênção que a gente pediu para Deus, Deus nos deu, e aí a gente apega tanto aquilo, e que aquilo acaba impedindo que a gente sirva ao Senhor, né? Que a gente coloque os nossos bens a serviço do reino, né? Que Deus aqui não está condenando a riqueza, não falou isso. Deus está falando que o nosso coração apegado à nossa riqueza, aos nossos bens, ao dinheiro, que faz a gente
deixar de seguir Jesus. A gente perde a salvação, porque a gente coloca aquele nosso bem como o Deus, né? Coloca ele no lugar de Deus. Então tá errado. Mas Deus, ele quer sim que a gente seja próspero. E inclusive que a gente invista os nossos recursos, nossos bens no reino de Deus aqui nessa terra. E a gente é abençoado. E logo abaixo que ele fala, né? Que quando a gente faz isso, a gente é abençoado 100 vezes mais. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que havia de lhe acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. Então, mais uma vez, Jesus coloca para os discípulos, né, o que vai acontecer. Eles queriam que eles tivessem clareza disso, né, do que realmente iria acontecer com ele. Vocês veem que constantemente nessas passagens, né, de Mateus, de Marcos, depois nós vamos ver também lá em Lucas, João, né, que ele vai tratar um pouco sobre isso, né? Está alertando constantemente. E essa alerta também é para nós hoje. O pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permite-nos que, na tua glória, nós nos sentamos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso pode beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Jesus quer dizer: por acaso vocês vão morrer, né, na cruz, como eu vou morrer? Podemos, responderam. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Em outra versão fala: aqueles que meu pai, né, o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus quer dizer para nós, né? Nem eu, que sou filho do Deus Todo-Poderoso, nem eu que vim para salvar a humanidade, vim para ser servido. Eu estou servindo. E assim é também, ele diz para mim e para você, né? Que a gente está aqui para servir. Quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente está perto de Jesus, quanto mais a gente sente a presença dele, mais esse desejo de servir ao próximo, né, com a palavra dele, tem que aumentar no nosso coração. Gente, vocês estão ouvindo o barulho dos cânticos aqui? Aqui para mim tá forte, né? Os passos aqui tem muito aqui pertinho. Tá tão bom o barulhinho deles. Então vamos para, né, a última lição aqui que o Senhor fala para nós no verso 10, no capítulo 10, né?
o cego Bartimeu recupera a visão. Gente, vai ser rápido, tá quase 1 hora, mas a gente fecha aqui, né? Hoje é domingo, depois se quem quiser voltar e dormir de novo, né? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhes Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, é bem pequenininha aqui essa passagem, né? Mas ela é carregada de revelações para nós, de lições, né? De ensinamentos. São tantos ensinamentos aqui. Aqui fala, né? Que ele estava sentado à beira do caminho. Tem algumas versões que falam que depois que passou tudo aqui, essa passagem, ele passou a seguir Jesus, né? Foi no caminho seguindo a Jesus. Então aqui ele fala, né, que ele reconheceu Jesus, ele era cego, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele ouviu falar que Jesus estava passando. E ele não perdeu a oportunidade, né? Ele gritou, ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi, né? E ele não importou por aquelas pessoas repreendendo ele, cala a boca, né? Não incomoda o mestre. E ele não importou com isso. Ele sabia que Jesus tinha poder para tirar ele daquela situação, né? E quando Jesus o chamou, ele tinha aquela capa, né, que dizia que ele era um improvável, né, jogado à beira da estrada. O que ele fez? Imediatamente ele acreditou que ele seria livre daquela cegueira. É tanto, né, que ele acreditou que aquela capa que dizia, né, que ele era aquele cego, ele fez, porque ele pegou aquela capa e jogou no chão, né? E ele imediatamente foi curado, e ele, que estava à beira do caminho, passou a andar com Jesus no caminho. Então, assim, muitas das vezes a gente fica preso, né, a algumas capas. Aquela capa, ele estava ali tentando, tipo, ele se assumia como cego, né? Aquela capa era algo que dizia que a condição dele de cego. Muitas das vezes a gente fica nessa capa, sabia? A gente se esconde naquela condição de coitada, de eu não dou conta disso, de eu nasci assim, eu nasci de uma família pobre, eu nasci não fui desejada, né? E a gente se esconde atrás de umas certas capas, né? E às vezes mesmo a gente tendo encontrado Jesus, em estar ali seguindo Jesus, a gente continua escondendo isso, né? Atrás de tantas coisas, de medo, de timidez, vergonha, sei lá, são tantas coisas que a gente se esconde, a gente se apodera daquilo. E tem pessoas que às vezes passaram por situações, traumas muito grandes, né, na infância, e mesmo seguindo a Jesus, ela continua trazendo aquilo para a vida dela, né? E a gente precisa, a partir do momento que a gente conhece a Jesus, a gente reconhecer que nós somos uma nova criatura, assim como diz a Bíblia. A gente tem que pegar, lançar fora essa capa, tirar essa capa da nossa vida e falar: eu sou a nova criatura. Eu encontrei Jesus. Jesus veio para me salvar. Ele morreu na cruz, ele levou sobre ele toda a culpa, levou sobre mim os traumas, né, as injustiças, tudo aquilo que a gente carregava com a gente, Jesus, ele levou. Nós temos que ter
certeza disso. Nós não podemos duvidar disso. A gente duvidar disso é a gente desfazer, né? A gente não valorizar, não reconhecer o sofrimento de Jesus naquela cruz. Nós precisamos reconhecer que Jesus morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos liberta de vícios, liberta de traumas, liberta de tanta coisa, de tudo que é ruim. Nós precisamos ter certeza de que Jesus levou. E a gente não precisa carregar mais isso, não. Essa capa não nos pertence mais, certo? Nós somos hoje mulheres abençoadas, conforme Jesus, Deus nos diz, lá em Gênesis 1:26, Ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança. É essa pessoa que nós somos. A imagem e semelhança de Deus restaurada, né, por Jesus, após a morte dele lá naquela cruz. Então, que nós possamos, minhas irmãs, a partir do conhecimento da palavra do Senhor, carregar isso, a gente olhar no espelho todo dia e dizer, né, eu sou filha amada, eu sou restaurada, eu sou ungida do Pai, eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou saudável, mesmo estando com uma dor na cabeça, na coluna, você dizer, profetizar isso para você mesmo, de frente do espelho. Eu sou saudável, a doença vai sair. Todo dia você fala isso, né? Porque Jesus, Ele levou as nossas dores, nossas doenças, Ele levou na cruz. Ele morreu para isso. Então, não foi em vão. Então, nós precisamos aumentar nossa fé. Vamos orar? Pai Celestial, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos